Cat, vamos ter uma sessão em Endor? Eu não. Eu quero ter uma sessão com Deus, estudando a lição. Oi, gente! Estamos aqui agora na lição de segunda-feira, mais um vídeo, né, Luan? E para começar aqui muito bem longe, eu quero te lançar uma pergunta, entendeu? Quais sinais indicavam que não era Samuel que apareceu naquela sessão? Olha, para nós estarmos respondendo essa pergunta, eu preciso que a Bíblia fale, Cat, tá? Então, para a gente achar mentira, o próprio Cristo falou isso. Para quando vocês escutarem falsos profetas, usem a própria Bíblia para fazerem comparações e entenderem se é verdade ou não. Isso mesmo. Então, vá lá em Levíticos, nós estaremos lendo alguns versos agora. Primeiro ela estará lendo capítulo 19, versículo 31 de Levítico. Deixa eu ler aqui então, 19:31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Além disso, leia agora também Levítico 20, o versículo 27. Passa a página aí, Levítico 20, o versículo 27. Vamos lá. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Olha só, Cat, quando nós lemos esses versos aqui, Levítico é o livro que nós encontramos no Pentateuco, que são as leis do povo de Israel. Então, você tem lá dentro a famosa Levíticos 11, que é a famosa lei da saúde. Sim. Existe a lei de civismo, existe a lei de questão também sanitárias. Então, se alguém está com lepra, não pode ficar no meio do povo. Isso. A lei moral está lá em Êxodo 20. Então, lá em Levíticos, lá em alguns capítulos ali no Pentateuco, tem as leis do povo de Israel. E Deus, ele falou para o povo que ele não se agradava dessas atitudes de ir atrás de médiuns, feiticeiros, essas coisas do tipo. Então, Cat, o que a gente pode entender? Que Saul, ele por ser o rei de Israel, ele sabia, ele não tem nada de bobo, certo? Ele sabia que aquilo ali era uma coisa que ele foi consultar a médium, era proibido por Deus. Isso mesmo. Ok? Então vamos lá, próximo verso. Então chega assim, ó, Saul vai lá para consultar a médium e a médium acaba fazendo algumas coisas lá naquela história, em 1 Samuel 28, em que ela invoca um suposto Samuel, uma pessoa chamada Samuel, e a gente então vai entender que realmente não era o próprio Samuel que estava lá. E o próximo verso então é Eclesiastes 9, o versículo 5 e 6. Manda aí para nós. Vamos lá, Eclesiastes 9, 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembranças deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desaparecerão. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Então, Cat, quando nós olhamos esse versículo aqui, entendemos que os mortos não sabem de nada. Exatamente. Samuel, que foi quem ungiu Saul, já tinha morrido há um tempinho atrás. Então, o próprio Saul já sabia disso também. Ele sabia que os próprios mortos, eles não sabiam de nada. E se Samuel estava morto, não tinha como ele saber de alguma coisa do que estava acontecendo ali com o povo de Israel e com o próprio Saul. Próximo verso de perdão é o 1 Samuel 28, o versículo 7 ao 9. Então passa a sua Bíblia lá para a própria história lá da sessão em Endor. Vamos lá. 28 do 7 ao 9 diz assim: Então Saul disse aos seus auxiliadores: Procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser.
A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os consultores de espíritos da terra de Israel. Porque você está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Desculpa, eu acabei te cortando, mas Imagina. tudo bem. Ainda bem que estava no finalzinho. Cat, quando nós escutamos aqui esse versículo bíblico que você falou, algumas pessoas entendem que as pessoas, quando elas morrem, ela vai diretamente para o céu. Para o céu. Certo? Mas nós, ao longo da semana, desvendamos que não tem como isso acontecer, certo? Isso. Durante o trimestre entendemos que não tem como isso acontecer porque a pessoa morta fica na sepultura e não vai para o céu. Exatamente. Se a pessoa ela morre, vamos supor que ela vai para o céu, ela é um santo, vai para o céu, por que ela então sobe da terra? Porque ela sobe da terra? Não tem nexo, entendeu? Não tem como. É como se o espírito dela ficasse vagando, sendo que a Bíblia nos diz que não é isso que acontece. Exatamente. Então não tem como Samuel subir da terra, se ele estaria supostamente no céu. Beleza? Próximo verso bíblico, então, agora é o versículo 13 do mesmo capítulo. Vai lá. Vamos lá, no versículo 13 diz assim: o rei lhes disse: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu: veja um ser que sobe do chão. Você leu a nova versão internacional, certo? Olha só, aqui eu tô com a Almeida revisada no meu celular. Vejo um Deus que sobe da terra. A lição, ela em hebraico, se você pegar o texto original aqui, vai estar falando a palavra Elohim. Elohim é uma palavra, Cat, que é um nome de Deus. Como que Deus ele estaria naquele contexto se ele não se agradava das práticas de feitiçaria? A própria situação se contradiz, né? Exatamente. A Bíblia, a palavra de Deus, pra gente ver, a gente consegue na própria Bíblia saber o que é de Deus e o que não é. E nessa situação ela é muito clara. E quando, Cat, nós olhamos para a história bíblica, existiu alguém que quis ser um Deus um dia. Sim. Que quis tomar o lugar de Deus. E o nome dele é Satanás. Então, mais um verso bíblico antes da gente finalizar. Eu quero que você leia agora o versículo 19 do mesmo capítulo, 1 Samuel 28. No versículo 19 diz assim: o Senhor entregará você, o povo de Israel, nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Como que Saul, que ele estava longe de Deus, afastado de Deus, ele poderia estar com o Senhor? Com Deus no céu? Não estaria. Ele estaria com outra pessoa, então, Exatamente. né? Então, alguém ali poderoso chamado Satanás era quem estava se disfarçando naquela situação toda, Sim. né? Então, a lição deixa todos esses versos aqui para que possamos entender que realmente não foi o próprio Samuel que apareceu. Manda o próximo verso aí pra gente finalizar aqui. Luan, lê agora pra gente 1 Crônicas 10, 13 e 14. 1 Crônicas 10, versículo 13 e 14. Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Como evitar ser vítimas de impostores enviados por Satanás? Como que a gente evita isso? Então, a gente está tendo uma relação com Deus, a gente estando sempre próximo de Deus, a gente lendo a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem tudo que a gente precisa aqui, é um manual realmente de vida. Deus, ele escreveu tudo aqui que a gente precisa. E Deus, ele é um Deus de amor, Deus, ele é o nosso Pai, ele cuida de nós. Então, quando ele recomenda, né, ele diz, ele manda que a gente não faça algo, é para o nosso próprio bem. Então, que a gente possa sempre estar próximo de Deus, apegado em Cristo mesmo, para que a gente possa discernir o que é certo, o que é errado, para a gente não ser, né, vítimas desses impostores. E a própria Bíblia, elas nos vai dizer um pouquinho mais pra frente também como que a gente identifica essas pessoas que são falsos impostores. Então que a gente possa se apegar sempre em Cristo. Então, se apegue em Cristo e fique com Deus nesse dia maravilhoso. Tamo junto e até mais.